Buenas noches, alumnos, ¿cómo están todos? Aquí es la profesora Paula. Hoy en nuestra clase vamos a corregir los ejercicios de la página 75 sobre los números y después vamos a iniciar la lección 8 de nuestro material con el texto En el hotel. E vamos a estudar um novo conteúdo, ok? Sobre o uso de muy ou mucho. Bom, pessoal, na primeira, pedi o seguinte, lá na página 75, ok? Escriba em palavras os números cardinais que vão indicados abaixo. Aqui nós temos números de unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, né? Números grandes e nós temos que escrever aqui o número cardinal, que expressa a quantidade, ok? Então, temos aqui 8.519, lembrando das regras, né? Que não pode pôr o y entre, se não for dezena em unidade. No caso aqui, eu tenho dezena em unidade, só que o 19, nós aprendemos que ele é assim junto. Então, 19, a gente não, o y ele acaba virando esse si, né? Então, ele não vai aqui no meio, ok? 11.144, 9.673, 50.020, sem y nenhum aqui, tá? Porque aqui eu não tenho dezena em unidade, né? 1.062, 13.228, 96.356, 23.787, 149.003, ó. Aqui vai do unidade de milhar para unidade, ó. Não vai nada de y aqui no meio, tá? Aqui, porém, eu tenho na centena de milhar, ó, 149. Então, entre o 49 vai, tá? Porque aqui eu tenho dezena em unidade, não importa se é no milhar, mas ele forma uma dezena em uma unidade, então vai o y. 581.022, ok? Aí a letra B era interpretação de texto, né? Lembro daquele textinho em uma tienda de eletrodomésticos? Vocês tinham que ler e responder essas 5 questões aí. Que busca comprar em la tienda la clienta? Ele busca comprar uma licuadora, tá? Procurem sempre usar os verbos que vão na pergunta, tá? Que passa com o preço de la licuadora? Está com um desconto especial del 15% para pago a la vista. 3. Que porcentaje há que añadir para pagar com tarjeta de crédito? Vocês lembram que lá a porcentagem para ganhar desconto, né, era de 15% e lá no textinho falava sobre se você pagar com um cartão, né, você teria só um desconto de 10%. Então, qual é a porcentagem que você tem que acrescentar para pagar com o cartão? Faltaria aí 5%. Então, por isso que essa é a resposta, tá? Hay que añadirle, quer dizer que tem que acrescentar, né, 5%. Para dar os 10 mais os 5, para dar os 15 lá do pagamento, do desconto normal. Que ofertai para las heladeras, las cocinas y los lavarropas. Se uno compra uno de ellos, gana grátis uma plancha elétrica, que é um ferro elétrico. E 5. Como e com que vai pagar a clienta por sua compra? Ele vai pagar à la vista com um cheque. Terminamos a correção da página 75 e vamos iniciar a lição 8 en el hotel. Vocês vão fazer essa leitura, tá? Das páginas 82 e 83, tá?
tendo muita atenção aí na leitura dos números, que tem bastante números aqui. Aqui tem algumas palavrinhas que talvez vocês tenham dúvidas, né? Por exemplo, estándar e superior, né? Habitação é quarto, então estándar é um quarto mais padrão, mais simples, mais básico, né? E o superior seria como uma suíte, tá? Só para vocês entenderem aqui depois na hora da leitura. O sin embargo, que a gente já falou, que é o porém, contudo, entretanto. Esse igual é uma expressão assim que indica uau, né? E le voy a designar la habitación, quer dizer que eu vou te reservar, te destinar o quarto número 308 en el tercer piso, que seria o terceiro andar, tá? Ascensor, para quem não sabe também, que é uma palavrinha diferente aqui, seria o elevador. O botones é a pessoa, o mensageiro de hotel, tá? É aquela palavra que serve para dizer um office boy de hotel, né? Aquela pessoa mensageiro de hotel, tá bom? E aí, fazendo a leitura, vocês, entre o recepcionista, né, e o Carlos, né? Aí vocês vão aqui para a página 84, que fala sobre a diferença de muy e mucho. O que seria o muy e o mucho, né? Muy e mucho têm o mesmo significado em português. Os dois significam muito, tá? A palavra muito. Só que tem umas regrinhas, né? Então, a diferença, quando que eu posso usar o muy, quando que eu posso usar o mucho. O muy, para começar, ela é uma palavra invariável, né? É um advérbio de intensidade, tá? O que é advérbio, gente? É a classe gramatical das palavras que modificam um verbo, um adjetivo ou até mesmo um próprio advérbio, um outro advérbio. E ele nunca modifica um substantivo, tá? E o que nós temos aí como exemplo de advérbios, né? Podemos ter advérbio de modo, de intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida, tá? Esse muito aqui, o muy, ele é invariável, ou seja, ele nunca vai para o plural. Lembra que nós já fizemos alguns exercícios onde não existe muis, ok? E quando que eu posso usar o muy, né? Diante de um adjetivo ou de um advérbio, né? Qualquer um desses advérbios que eu mencionei. Advérbio de modo, de intensidade, de lugar, de tempo, de negação. Então, e adjetivo é uma característica, tá? E aqui eu coloquei que esse invariável, ou seja, ele não tem plural, ele não tem feminino, masculino, ele é sempre muy, tá? Aqui, então, eu tenho alguns exemplos. Oi, ele está muy hermosa. Ela está muito charmosa, muito bonita, né? Ó, é um adjetivo, por isso eu usei muy, tá? Porque hermosa é uma característica. Como estás? Muy bien. Então, estou como o modo como você está. Estou muito bem, muy bien, tá? Até porque se eu falar mucho bien, fica estranho, né? Agora, quando que eu posso usar o mucho, o mucha, o muchos ou muchas, porque ele é, sim, uma palavra variável. Ele pode ter substantivo, ser acompanhado de substantivo no singular, né? Se eu usar mucho ou mucha. E se eu tiver substantivo no plural, eu tenho que usar muchos ou muchas, tá? Depende aí o que eu vier na frente, tá? Ele é variável, ok? Esse eu posso passar pro plural ou pro singular, masculino ou feminino. Exemplos. Ele tiene mucho miedo, ó, um substantivo masculino. E no singular, mucho miedo. Miedo é uma palavra masculina, portanto, e singular,
né? Então, mucho também é masculino e singular. Ella tiene mucha prisa, muita pressa, ó. Prisa é uma palavra feminina e singular, mucha também. Combina com isso. Posso também usar o mucho para enfatizar um verbo, né? Por exemplo, me duele mucho, né? Me dói muito. Eu trabalho mucho, ó. Tô enfatizando esses verbos aqui, que são a ação, então eu uso mucho também, tá? Aí eu tenho algumas exceções quanto ao uso do mucho. Para esse, aqui tem um errinho, tá? Para esses 4 adjetivos, mejor, peor, maior e menor, e los 4 advérbios, mais, menos, antes e depois. Lembram da regrinha? Quando eu tinha advérbio ou adjetivo, o que era para mim usar? O muy. Só que nesse caso, se aparecer qualquer um desses adjetivos, que são as características desses 4, ou desses 4 advérbios, a gente não vai usar o muy, a gente vai usar o mucho, ok? Não vão esquecer, tá? E aí, voltamos lá para nossa apostila, né? E aí, vocês vão responder para mim os exercícios da página 85 e 86, ok? Então, temos aqui um exercício de complete, tá? Vocês vão preencher aqui os vazios com muy, mucho ou qualquer de suas formas flexionadas. Então, pode ser mucho, mucha, muchos ou muchas, ou também o muy, tá? Olhem o que vem na frente, reparem aqui na palavra se ela é um adjetivo, se ela é um substantivo, se ela é um advérbio. Vou fazer uma para vocês verem, ó. Sé que este coche es caro. Caro é uma característica, não é? Caro é um adjetivo, portanto, eu vou usar muy. Sé que este coche es muy caro. Eu sei que esse carro é muito caro. Pero es mais cômodo que los outros. Aqui eu tô comparando, tô dizendo que ele é mais cômodo. Então, aqui eu vou usar, como eu tô usando o mais cômodo, o mais aqui ele é uma exceção. Lembram que era uma exceção, ó, um advérbio que é exceção. Então, eu tenho que usar a palavra mucho. Cuidado com essas exceções que vão aparecer várias aqui no exercício. Então, aqui, nesse caso, eu não vou poder usar, mesmo sendo advérbio e a regra diz que é para usar muy com advérbio, nesse caso, não vai ficar legal se eu usasse muy más, e sim mucho mais cômodo, tá? Aí, vocês vão responder essas 15 frases aí para completar. A letra B é a interpretação de texto, vocês vão ler o texto sobre o hotel, né? E responder aí em espanhol os exercícios, ok? E o último exercício, que é a letra C, eu quero muita atenção aqui. Busquem no texto todas as ocorrências de muy, mucho ou sus flexiones. E eu quero que expliquem o porquê do uso. Por exemplo, vai aparecer lá no texto, vocês vão voltar lá no texto, né? Vão ver lá uma palavrinha que apareceu, né? Aqui, hay mucha diferença. Então, apareceu mucha. Aí, vocês vão escrever lá na letra C da página 86, mucha diferença, tá? Por que que ele usou mucha ao invés de outra forma? Não usou muy, usou mucha, por exemplo. Aí você vai colocar entre parênteses o porquê que foi usado mucha. Aí vocês podem colocar que mucha foi usada porque diferença é o quê? Diferença. Então, diferença é um substantivo, né, feminino. Então, eu usei mucha e não a palavra muy diferença, que fica estranho, tá bom?
Procurem aí, são 6 vezes que vai aparecer lá no texto. Aí vocês escrevam aqui, igual eu fiz, multe a diferença, põe entre parênteses a explicação do porquê que foi usado o multe, que no caso é um substantivo feminino. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição e bons estudos.